Olá pessoal, vamos para mais um episódio de certificação, vídeo no qual a gente analisa provas de certificação de redes, questões dessas provas. E a questão dessa vez é essa daqui: quais dos seguintes mecanismos são utilizados para controle de fluxo? E aí a questão pede para a gente escolher 3. As opções são A. Reconhecimento, B. Bufferização, C. Mensagens subsequent e D. Emprego de janelas. Bom, nós vamos analisar cada uma dessas alternativas, mas seria interessante se nós explicássemos o que é o controle de fluxo. Bom, pessoal, o controle de fluxo é um procedimento cujo objetivo é evitar que os dados cheguem até o destinatário em uma taxa tão elevada que eles não possam ser processados. Então aqui a gente faz a seguinte observação: os dados chegam ao destinatário. Eles não se perdem no caminho, tá? Eles chegam ao destinatário, mas eles chegam numa taxa tão elevada que o destinatário não consegue consumir aqueles dados. Então, para vocês entenderem, é como se tivesse uma pessoa que falasse muito rápido, falasse coisas para vocês de maneira muito rápida. Então, todas as palavras que ela está pronunciando, todas as palavras chegam até os seus ouvidos. Só que o seu cérebro não tem tempo de processar, porque elas chegam rápido, as palavras chegam rápido demais. Tá certo? Então é essa circunstância por trás do controle de fluxo. Tá bom? E a solução ela passa pelo destinatário sinalizar ao remetente para que ele, remetente, diminua a quantidade de dados transmitida em um determinado intervalo de tempo. Isso aí também a gente pode fazer uma analogia, né, aliás, isso é tirado da natureza, porque na verdade quando a pessoa fala rápido demais, se você não está conseguindo entender por conta da velocidade, o que é que você faz? Você sinaliza para ela, você fala, ó, aguenta a mão, fala um pouco mais devagar, né? Então a quantidade de palavras que ela vai dizer ao longo do tempo vai dar uma diminuída. E aí aquela velocidade ela é suficiente para que você processe as palavras. Tá bom? Então o controle de fluxo é isso aí. Tá legal? Pois bem, vamos analisar então agora as alternativas separadamente. Vamos começar pela alternativa A, reconhecimento. Essa alternativa aqui, ela não se relaciona com o controle de fluxo, tá? O mecanismo de reconhecimento, ele se relaciona com controle de erros. E para ilustrar, a gente coloca aqui uma figura que veio do nosso vídeo sobre controle de erros proporcionado pelo TCP, tá certo? No caso aqui, os segmentos eles são transmitidos e eles são reconhecidos, tá? Cada segmento ele possui o seu reconhecimento. E por que isso acontece? Porque se essa entidade TCP, o TCP remetente, se ele não recebe um reconhecimento para um determinado segmento que foi transmitido por ele, após um determinado intervalo de tempo, a entidade ela vai concluir que o segmento se perdeu ao longo do caminho. E aí, findo esse intervalo de tempo, o TCP ele vai retransmitir aquele segmento. Então, o mecanismo de reconhecimento ele se relaciona ao controle de erros. Uma situação
na qual o segmento se perde ao longo do caminho, tá certo? Na figura aqui nós temos o segmento número 1, né? Ele é reconhecido e logo em seguida o segmento número 2 é transmitido e é reconhecido. Aqui não houve erros. Mas caso alguns desses reconhecimentos não tenham chegado à entidade TCP, ela vai retransmitir o segmento, tá bom? Nós temos aqui alguns parâmetros, alguns campos do segmento TCP, que são número de sequência e número de reconhecimento, que estão aí para operacionalizar esse controle de erros. Vocês podem ter maiores detalhes vendo o vídeo específico sobre controle de erros, mas o que eu quero que fique claro aqui é que o mecanismo de reconhecimento ele está relacionado não ao controle de fluxo, mas sim ao controle de erros. E por conta disso, a gente não vai marcar, tá? Pois bem, vamos analisar agora as alternativas B e D. Repare que eu estou pulando a alternativa C. Eu vou explicar por que depois. Mas a bufferização e o emprego de janelas são de fato mecanismos que são utilizados em conjunto pelo próprio TCP, inclusive, para fazer o controle de fluxo. Então, no TCP, toda entidade TCP, ela armazena inicialmente os segmentos recebidos em um buffer. Justamente porque esses segmentos eles podem chegar numa taxa mais elevada do que a aplicação aqui em cima do TCP destinatário pode consumir. Então, para evitar essa situação na qual um segmento chega e ele não pode ser processado imediatamente, ele é colocado aqui num buffer, nesse buffer de recepção. Essa figura também foi extraída de um vídeo específico sobre controle de fluxo do TCP. Vocês podem dar uma olhada depois, para maiores detalhes sobre esse procedimento, tá? Então, nós temos a bufferização aqui, e toda vida que um segmento ele é reconhecido, que nós vimos que ele é reconhecido, ele traz consigo aqui um campo que é o chamado, um desses campos aqui, que é o campo de janela. O campo de janela é justamente o espaço disponível no buffer de recepção. Por exemplo, chegaram aqui 2 KB, então esses 2 KB eles vão ser colocados aqui no buffer de recepção. Como o buffer ele tem uma capacidade de 4 KB, então eu tenho de espaço livre aqui, eu tenho 2 KB. É justamente isso que está sendo informado para o TCP remetente. Então, se o TCP remetente tiver 3 KB para enviar, ele não vai enviar porque ele sabe que o máximo que ele pode enviar é 2 KB. Então, ele envia 2 KB e bloqueia a transmissão do próximo KB. Tá certo? Aqui vocês veem que esses 2 KB são colocados no buffer. O buffer ele fica cheio. E o reconhecimento para esse segmento aqui, ele traz 0 KB no campo de janela, porque de fato não tem espaço disponível. E somente quando a aplicação consome 2 KB é que um novo reconhecimento é enviado aqui, só para informar que agora há espaço disponível para o remetente transmitir o próximo KB. E assim ele faz. Perfeito? Tudo bem? Então, bufferização e emprego de janela, sendo a janela a quantidade de espaço disponível aqui no buffer de recepção, são estratégias que são utilizadas para controle de fluxo. Então a gente marca B e D. Mas como eu falei para vocês, eu pulei a alternativa C, né? Por quê? Porque o C ele fala sobre mensagens source quench. Essas mensagens, pessoal, elas são mensagens ICMP. Tá bom? A source quench é um dos tipos de mensagens ICMP. O que acontece?
Os roteadores, eles recebem uma série de datagramas e eles não têm como processar esses datagramas assim que os datagramas chegam, muitas vezes, porque eles chegam em velocidades muito elevadas. E é por conta disso que a gente tem aqui também, em roteadores, a gente tem buffers. O que vocês estão vendo aqui são os datagramas D1, D2, D3 e D4 que chegam em sequência. Então chega o datagrama D1, ele é colocado no buffer. Logo em seguida chega o datagrama D2, ele é colocado no buffer. Chega o datagrama D3, ele é colocado no buffer. E quando chega o datagrama D4, o que vai acontecer? Ele não vai ser colocado no buffer porque não tem mais espaço no buffer. Só quando o roteador rotear um desses datagramas aqui, aí ele vai tirar do buffer. Mas imagine que ele não tenha feito isso ainda. Então o que vai acontecer? O datagrama ele vai ser descartado. Então veja, os dados chegam, né? Mas eles não são processados porque eles chegam rápido demais, numa velocidade muito elevada. Então nessas circunstâncias, o roteador, né, através do seu driver ICMP, o driver ICMP no roteador, ele constrói uma mensagem source quench. Como eu falei para vocês, ela é uma mensagem ICMP, então ela tem um tipo e tem um código, o tipo é 4 e o código é 0. E essa mensagem ela é enviada para o remetente do datagrama que foi descartado, o remetente do datagrama D4. Qual é o objetivo dessa mensagem? É fazer com que aquela máquina que enviou esse datagrama dê uma cortada na sua taxa de transmissão, que ele transmita numa velocidade mais baixa. Perfeito? Elcio, mas e se chegar um datagrama D5 de outra máquina? Uma nova mensagem source quench vai ser enviada para o remetente daquele datagrama D5. Compreendem? Inclusive, a source quench ela pode ser enviada até mesmo quando tiver numa condição no qual não haja descarte, mas estivesse numa condição de iminência de descarte. Então ela poderia ser enviada depois da recepção do D3, não necessariamente no D4, mas isso aí são ajustes, tá? E uma penúltima observação é que os roteadores eles enviariam essas mensagens source quench, mas um computador também poderia enviar. Perfeito? E por fim, a última observação sobre a mensagem source quench é que ela é uma mensagem que ela não é utilizada na prática. Tá certo? Então até quando a gente estuda o ICMP, a gente deixa ela um pouco de lado porque ela não é uma mensagem ICMP que, diferentemente daquelas mensagens do tipo Destination Unreachable ou Time to Leave ou Echo Request ou Echo Reply, elas são enviadas. Ela é uma mensagem que cai em desuso. Inclusive, como curiosidade, source quench, a palavra quench, ela significa arrefecer. Então, source quench seria algo como se fosse arrefecimento do remetente, que é justamente nesse sentido de fazer com que o remetente não transmita numa taxa tão elevada que possa causar eventuais descartes por parte do roteador. Tudo bem, pessoal? Então, source quench a gente marca também como, apesar de não ser utilizada na prática, a gente marca ela como uma estratégia para controle de fluxo. Tá certo? Então, ele pediu para marcar 3. Então, dessas 4 aqui, bufferização, mensagem source quench e emprego de janelas. Reconhecimento não, porque reconhecimento é uma estratégia relacionada a controle de erros. Tá certo?
Bom, nada mais havendo a comentar, só me resta agradecer a audiência. Grande abraço e até a próxima.